Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez com o nosso quadro Tirando Dúvidas. A pergunta de hoje foi feita pelo Guilherme de Souza. E a pergunta dele é: quem são as duas testemunhas do Apocalipse? A palavra de Deus nos informa sobre esses dois personagens e muitas pessoas têm dúvidas. Quem são eles? A pastora Donizete vai estar respondendo para você. Muito bem, então vamos ler o que a Bíblia nos informa, que está no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, até o versículo 13, mas nós não vamos ler tudo porque é extenso. Mas vamos ler o versículo 3 que diz assim, ó: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, 1260 dias são 3 anos e meio. Então nós podemos entender que as duas testemunhas do Apocalipse vão estar na primeira metade da grande tribulação, ou seja, na tribulação. Que a grande tribulação é chamada então de grande tribulação os 3 anos, os 3 últimos anos e meio, né? Então elas vão estar na primeira metade, ou seja, nos 3 primeiros anos. 3 anos e meio, primeiros. E por que Deus vai enviar essas testemunhas? Elas vão estar pregando para o povo de Israel, para a nação de Israel, pregando o Evangelho, então o Evangelho do Reino, dizendo que o Senhor Jesus, então, o Messias, como Israel ainda não recebeu Jesus como Messias, eles ainda estão esperando, então eles vão estar pregando, né, sobre isso, eles vão estar pregando para a nação de Israel, dizendo que Jesus é o Messias. E essas duas testemunhas, então, elas causam dúvidas, porque algumas pessoas dizem assim, pode ser 2 pessoas que Deus vai escolher na época que acontecer a tribulação. Mas isso não é possível, porque a palavra de Deus nos dá a entender quem são elas. Então nós podemos entender, e todos os teólogos concordam que Elias é uma das duas. Né? Então Elias todos concordam que é. Aí se tem dúvida entre os teólogos sobre Moisés e Enoque. Mas nós, quando estudamos mais a fundo a palavra do Senhor, podemos ver que não pode ser Enoque. Porque Enoque, ele não morreu. As pessoas dizem, mas Enoque e Elias são os que não morreram, que foram arrebatados vivos, então são os 2. Mas na realidade não, Enoque, ele foi arrebatado vivo sim, mas ele foi arrebatado antes do dilúvio, e para isso então ele é um símbolo de que os que vão ser arrebatados antes da tribulação, ou seja, nós seremos arrebatados antes da tribulação e seremos arrebatados vivos, aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento, né? Então Enoque é símbolo daqueles que vão ser arrebatados vivos e não vão passar pelo período da tribulação. Por quê? Porque Enoque foi arrebatado vivo antes do dilúvio, então antes da ira de Deus. E nós seremos arrebatados também antes do período dos 7 anos de tribulação. E então, quem são elas? Elias a gente pode entender que né? Porque a Bíblia nos dá vários indícios de que seja Elias, pelo fato de que Elias fez milagres que as duas testemunhas vão estar fazendo. Como fazer descer fogo do céu. Né? Nós sabemos que Elias fez isso e isso as duas testemunhas vão fazer. E o outro, então, acredita-se que seja Moisés. Eu penso que seja Moisés. Prego que seja Moisés. Por quê?
Aí alguns dizem assim, mas Moisés morreu, então não pode ser Moisés. Se a homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, então Moisés não pode ser, porque ele já morreu. Então como que ele vai morrer de novo ali no período da tribulação? Porque o anticristo vai conseguir matar as duas testemunhas. Elas vão ficar com os seus corpos mortos expostos na praça em Jerusalém por 3 dias e meio. E depois vão ressuscitar e subir ao céu. Então não pode ser Moisés, porque Moisés já morreu. Mas na realidade, como eu falei, quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo a palavra de Deus, nós entendemos que provavelmente seja Moisés, sim, porque Moisés, ele está vivo, vamos dizer assim. Ele morreu, realmente morreu, tanto que Satanás lutou com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Por que Deus iria querer o corpo de Moisés? Ou por que o diabo iria querer o corpo de Moisés para roubar? Alguns dizem, porque ele iria fazer uma idolatria. Com certeza poderia fazer uma idolatria, mas o motivo não é só esse. É que na realidade, Deus devolveu a vida para Moisés, assim como Jesus devolveu a vida para Lázaro, para o filho da viúva de Naim. Devolveu a vida, ainda não é a ressurreição. Então Moisés, depois que Deus devolveu a vida para ele, ele foi arrebatado ao céu. E está vivo então junto com Elias no céu, para os dois virem depois no período da tribulação e morrerem. Aí sim, depois que eles morrerem aqui, eles vão ressuscitar, para daí ter o corpo então glorificado. Mas então, por que a gente entende que pode ser Moisés? Porque Moisés transformou a água em sangue e ele vai estar fazendo também esses sinais. Se você ler todo o capítulo 11 do Apocalipse, que nós não lemos por causa do tempo, mas você vai ver que as duas testemunhas então vão ter poder para fazer descer fogo do céu, para proibir a chuva. Então os milagres que Moisés e Elias praticaram, essas duas testemunhas vão estar fazendo também. Então, por isso a gente entende que as duas testemunhas do Apocalipse são Elias e Moisés. Tá aí a resposta, gente. Tenho certeza que serviu de crescimento para você. A palavra de Deus diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Se interesse, busque aprender mais. Te convido a clicar aqui, Estrela de Davi, se inscreva no nosso canal. Obrigado por assistir esse vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus.